Bom dia, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, meu amado e minha amada irmã. Trago aqui palavras, são Espírito e vida do soberano Deus, Deus Altíssimo, do Senhor amado, Jesus Cristo. Porque ele sorte é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Porque, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e receberá galardão de Cristo. Aqueles que crê será salvo. Então a salvação é por decisão. Salva a ti mesmo. Porque a salvação é dividida. Meus amados irmãos. Então arrependeu-vos. Primeiro você tem que se arrepender dos seus erros, seus pecados, suas obras malignas, perversas, ruins. Porque nós somos maus perante os olhos de Deus. Porque assim que Deus fez o mundão, quando Deus fez tudo, aí Deus fez um homem, que é o Adão, colocou o nome dele como Adão, para tomar de conta de tudo que Deus fez, que Deus criou. E Deus colocou o Espírito dele, o Espírito Santo dele, o Espírito excelente de Deus, com todo o poder e autoridade para o homem domar tudo. E ele doma tudo até hoje, é lógico. Porque os animais são obedientes a ele. Mas, meus amados irmãos, o homem ele consegue dominar tudo. Mas depois que eles pecaram, Adão e Eva pecou, aí se tornou mortos espiritualmente. E é total que o homem não consegue segurar a sua língua. O homem não consegue dominar a sua língua. E a sua língua mata ele espiritualmente, carnalmente. Vai matando aos pouquinhos. Quando você pensa, imaginar tá esse caderno cheio. Quando esse caderno estiver cheio, a mão de Deus vem sobre você. Mas se Jesus te ama, pode estar cheio, mas Jesus te ama. Ele vai vir. Depender da tua obra, é claro. Se você estiver adorando deuses, se você desprezou totalmente igual Caim, viveu sem Deus, o blasfemou de Deus, blasfemou o Espírito Santo, blasfemou, porque a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando você realmente despreza a palavra, despreza o Espírito Santo, despreza o Senhor Jesus, despreza o Pai do Senhor Jesus, você realmente se posiciona no teu caminho, viver pelas espadas, você quer viver para o mundo. Então, quando você se torna um Caim, sem Deus, morre sem Deus. Sem Cristo é morrer, com Cristo é viver. Então, quando você foi jogado fora do jardim do Éden, se tornou imundo. Morto espiritualmente, Adão e Eva. Tanto é que o mundo é jaz do maligno, começou a dali. Ficar sabendo o bem e o mal. Então, meu amado, minha amada irmã, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, mandou o Filho dele, que é o Senhor Jesus, colocou o nome dele de Jesus Cristo, para a salvação
do mundo inteiro. Para debater com aqueles que matam os povos de Cristo, aquele que ele veio para salvar o seu povo da mão, das garras dos malignos, dos filisteus. Dos israelitas, aqueles que realmente é perseguidor da palavra, perseguidor de Cristo, matador de Cristo. Para fazer justiça. Então que ele morreu, ele veio pelos que é seus e os seus não receberam, que os próprios religiosos. Diz também, o mundo não recebeu ele. Ele morreu pelo mundo, que é o povo que é dele, e o povo não recebeu ele. Quem recebeu só apenas os discípulos. E outro tanto a mais que eles ganharam. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Então, meus amados irmãos, por aí você vê que o Senhor Jesus te ama muito. Deus te ama muito, desde a descendência da criação. Ele sempre usou sempre um profeta, um escolhido dele, para evangelizar, pregar. E é pro povo. Sempre foi pro povo. Não foi para outro, foi sempre pro povo. Porque onde tiver fôlego de vida, deve louvar o Senhor. O Filho de Deus, o Deus Altíssimo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é homem que merece. Não é homem mau. Não é um maligno, não é deuses. Apenas um Deus, que é o único e verdadeiro. Que fez Nabucodonosor passar vergonha perante um reino que ele achava que é dele, sabendo que não é dele. Se gloriou por algo que não é dele. Você nunca pode se gloriar por algo que não é teu, que não te pertence. Porque é de Deus, tudo é de Cristo. Você não pode se posicionar sobre essa terra aqui. Você profetizar sobre essa terra aqui, você que pisa teu pé. Você não pode mandar sobre algo que só pisa o teu pé. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus disse: você não pode dizer que você é dono de Jerusalém, sabendo que lá já tem um rei. Você não pode dizer que você é rei de lá, sabendo que lá já tem um rei. Você não pode dizer que você é o dono do trono, sabendo que lá já tem um Deus que é o dono do trono, que é Cristo. Você não pode dizer que você comanda um lugar, sabendo que lá já tem um príncipe, sabendo que lá já tem um rei, sabendo que lá já tem um prefeito, um governador, sobre algo lá. Mas tudo é mão de Deus. Deus ele dá para quem ele quer, conforme ele quer. E ele tira quando ele bem quiser. Tudo é dele. Nada somos nós. Nós apenas somos a criação de Cristo. Nós temos que mais agradecer a Ele por nós estar vivos, por Ele ter colocado o nome em nós. O teu nascimento
Tudo foi Ele que colocou sobre cada um que está sobre a baseada sobre esta terra. Tudo foi Deus. Ele usou Adão para botar o nome de cada um. Então tudo foi Ele. Porque o Espírito Santo estava nele, Deus está nele, então tudo foi Deus usado pela boca de Adão. Não foi Adão carnal. Adão colocou, mas foi Deus que estava usando ele através da boca dele. Tudo foi Deus. Não foi Adão carnal, não. Carnal não tem poder para nada. Carnal não merece nada. Carnal é carnal, não tem palavra. Quando está em carnalidade, não tem palavra. Só está na palavra, quando Cristo está em você, o Espírito Santo está em você, a está na palavra verdadeira, que é da verdade, que a verdade vos libertará. Carnal não tem palavra, carnal. Porque o mundo, meus amados irmãos, está morto espiritualmente. O mundo não pode estar na verdade, não pode estar na palavra correta, certa, na verdade. Porque se tivesse, Deus não mandaria, e também desde o início não mandaria profeta pregar para o seu povo, para a salvação, e também, já falando de Cristo, a partir do momento que Deus começou a usar um profeta para o seu povo, ali já veio falando do Messias que já vinha, que é Cristo, o nosso Salvador. Ele veio depois, mas ele veio antes. Porque é assim que fizeram o mundão, meu amado, minha amada irmã, meus amados irmãos. O Senhor Jesus Cristo já estava lá, o Espírito Santo estava lá e Deus já estava lá. Então a Trindade já estava lá. Mas, meus amados irmãos, isso tinha que acontecer. Que ele viesse depois. Mas sabendo que ela veio antes. Porque tinha que nascer sobre uma virgem carnalmente igual nós somos. E mostrar para todo mundo que ele é filho de Deus, tinha poder e autoridade. Tudo que sai dele é de autoridade de Cristo, de Deus, do Pai dele. E ele mostrar os sinais que ele é realmente Deus. E ele morrer pelo povo, pagar um preço sobre a cruz por toda a humanidade. Carregar uma cruz. Morrer por todo mundo, carregar todos os pecados de todo mundo. Porque se não tivesse fazendo isso, ia demonstrar que não nos ama. Ele demonstrar que não nos ama e também toda a humanidade ia ser crucificado e ele ia ser solto. Ele ia ser o príncipe deste mundo, ele ia ser o rei deste mundo, o Deus deste mundo. Ia estar com a coroa de Satanás sobre este mundo. Por aí você vê que essa terra não é santa, ninguém é santo, ninguém é justo, ninguém merece nada. Quem merece é só Cristo, tua adoração e louvor de você. Se você tem isso e aquilo, tem que agradecer a Deus cada vez mais, agradece a Deus, dá ajoelha a Deus, louva a Deus, graças a Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse dia, obrigado por eu ter deitado, dormido e ter acordado, obrigado, porque o Senhor me sustentou. Quando você deixa nas mãos dele, você se ajoelha, deixa na mão dele e se agradecer. Mas quando você faz tudo do teu jeito, despreza ele, deixa ele de lado, não agradece nem antes de comer, nem agradece depois que você comer, você come, nem agradece por nada, está demonstrando que você é igual a Caim, você faz tudo sem ele, você consegue tudo sem ele. Quando você faz isso, demonstra que ele não é teu Deus, está demonstrando que você merece, ele não merece nada.
E você acha que isso é ruim para ele? Não. Ruim para você, porque você está perdendo a sua salvação. Não é para ele. Você te ama. Se a ira dele vem contra você, depende da sua obra, venha. É necessário que venha. Porque ele é Deus, ele é até o Criador, que merece adoração e louvor é ele, não é você, você não é santo e justo. Por mais que você nunca praticou nada de errado mesmo, mas você não é santo e justo, você não está salvo. Santo e justo é apenas ele, que é Cristo, Jesus Cristo. Fica com Deus, Deus te abençoe e Deus te liberte. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo está falando. Se você está com sede, se você está com fome, venha, que o Espírito Santo está chamando. Venha e tome de graça da água da vida, que é o Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, só ele é o único verdadeiro, que é o Espírito Santo de Deus. Tem expulsão do Espírito Santo de Deus, não o Espírito mudando, mas apenas o Espírito Santo que é de Deus. O Senhor Jesus disse: escutai o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não escutai os deuses, mas apenas um Deus, que é Cristo. Porque a salvação é por decisão. Salva tu e salva a tua casa. Qual é a casa que Deus está falando? A tua casa, que é o teu corpo, templo e morada do Espírito Santo. Salva tu e salva a tua casa. Primeiro você se salva, aí Deus vai te usar para salvar a tua casa. Mas a salvação é dividida, é individual. Salva você. Não tem como qualquer parente seu te salvar. Se ele dizer isso, ele é mentiroso. A palavra não habita nele, a verdade não habita nele. E ele é pior do que você, porque ele está passando uma mentira para você. Não tem lógica de alguém salvar alguém e muito menos se proteger 100%. 100% é só Cristo. Pode ser qualquer pessoa neste mundo. Mas a proteção 100% é só em Cristo. Não tem como você ter 100% de proteção em você mesmo, em qualquer pessoa nesse mundo. Porque o diabo, meus amados irmãos, ele é espírito também. Quando ele quer fazer, o diabo ele tem raiva de você, ele tem raiva da tua família. Por que ele mexe na tua família? Porque ele não gosta de você, não gosta da tua família. Ele é um destruidor de lá, destruidor de família. O Senhor Jesus disse: o diabo ele veio para destruir, matar e destruir. Então não é Jesus, Jesus ele é Salvador. Então tá que Deus deu o filho, ele morreu por você, então ele é Salvador. Ele não mata nem destrói. Então tá que ele ama o ímpio. Qual ímpio? Qual é a história do ímpio? É aquele que só fala maldição na sua boca, não ama os seus inimigos. Somos que amam ele. São aqueles que matam. Aquele que não ama o próximo, que não ama nem ele mesmo. Aquele que se ajuda e corre para dar uma sangue, que se apressa para fazer o mal. São aqueles que a abominação de Deus que está lá escrito, que se torna um homem maligno, homens maus, se tornam ímpio. São aqueles que realmente perseguem a Cristo de várias maneiras, que é Cristo, para matar Cristo. Porque quando você persegue algo de Cristo, você está perseguindo a Cristo, você está matando a Cristo. Então o contexto pensa ao contrário, mas você está matando Cristo, você persegue a Cristo, você é perseguidor de Cristo. E a tua luta é contra Cristo.
Não é contra o servo, não é contra a serva, não. É contra Cristo, a tua luta é contra Cristo. Você vai brigar com Cristo. E você vai ganhar do Cristo? Você que é carnal? Pode ser espiritual também, mas não tem como ganhar de Cristo. Dura é para ti calcitrar contra os aguilhões, que é a palavra dele, que é Cristo. Então, se você escutar, ter temor a Cristo, creia, se posicionar na palavra, que é a verdade vos libertará, que é Cristo. Você vai deixar de ser um maligno, você vai deixar de ser um homem mau, você vai deixar de perseguir, você vai deixar de fazer qualquer besteira que desagrada a você, somente o teu Deus, é claro. Porque quando você começa a abominar algo que está uma coisa horrível no teu coração, na tua boca, você vai ver que você realmente está errado. Você vai querer obedecer a Deus, você vai querer mudar. Você vai querer largar esse teu velho eu. Esse teu eu, você vai deixar para trás. Você vai ser uma nova criatura, ir para frente. Não vai ser que nem a mulher de Ló que olha para trás. Mas você vai ser que nem Ló e as filhas dele, que sempre olhou para frente. Obediente a Deus. Porque aqueles que é Deus obediente a Deus, que nem a mulher de Ló, que olhou para trás, quando você olha para trás, teu coração está lá atrás. Você vai embora, Deus manda você embora dessa cidade, mas você sempre está olhando para trás. Então, teu coração está nessa cidade. Por mais que você vai, mas você vai voltar, porque o teu coração está aqui nessa cidade. Quando você volta para trás, você vai morrer, você não vai viver, porque você está indo sem Deus. A tendência é morrer. Você chega lá, você nem chega nessa cidade. Antes de você chegar, aconteça algo que você viveu sem Deus, segundo o teu livre-arbítrio, e você vai morrer sem Deus. Mas quando você é obediente a Deus, que segue o teu caminho, que nem Abraão, que foi pro deserto, sabendo que foi para trás de uma promessa, que sabendo que ele não via Deus, mas ele tinha temor, ele via as conversas de Cristo, ouvia as conversas de Cristo espiritualmente. Porque Deus é Espírito. Escutai o que é verdadeiro e o que é Cristo, não o que é errado, o que é Satanás. Que Satanás também passa querendo ser Deus. Mas você sabe o que é de Deus e o que é de Deus, é óbvio. De Deus é aquele que te leva para o caminho, para um sonho realizado, que você vai realmente, mas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Isso é Deus, é fé. Mas algo que você vê que não está dando certo, é totalmente ao contrário, não é de Deus. Por mais que diga que vai acontecer, não aconteça. É um falso profeta, é igual um falso profeta. Que diz que vai acontecer, ele profetiza, ele declara, diz que Deus está sobre a boca dele. É igual Ananias, que falou perante a frente do profeta Jeremias, que diz que Deus está com a boca dele. E desde 2 anos, Deus usou o profeta Jeremias, através da boca de Jeremias, que ele ia morrer dentro de 2 anos, e dentro de 2 anos ele morreu. Sem Deus. Porque todos aqueles que dizem que é de Deus, está com a boca de Deus, não falso profeta, morre sem Deus. Porque tudo que é falso não é de Deus. Porque Deus não é mentiroso, Deus é verdadeiro. Então vinga a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve.
e vós encontrareis descanso para as vossas almas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e dou a vida ao mundo, que é Cristo. Ele morreu por você e ele ressuscitou dentre os mortos, está vivíssimo ao lado do Pai dele. Porque o que é do Pai dele é dele, o que é dele é do Pai. Porque Deus deu todo o poder e autoridade para ele. Então, meus amados irmãos, a salvação é só através de Cristo. Não há outra salvação em qualquer lugar. Você pode procurar, você pode andar no mundo inteiro. Você não vai encontrar a salvação eterna para o reino eterno. Você está andando no caminho errado. Basta você se ajoelhar, fecha os olhos, se posiciona, repousa o seu corpo, sua mente, e procura ele, que ele vai te dar um caminho certo, uma resposta. Tranca o seu quarto, só você lá ali que vai te dar uma resposta, você vai ouvir a resposta dele. Não andar em qualquer lugar, eu vou para tal lugar porque Cristo está lá. Cristo está ali, Cristo está lá. Está seguindo falsos profetas, falsos deuses. Como o Senhor Jesus disse, vai ter tempos que virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, não o sigam. Porque tentarão enganar até os escolhidos. Nós já estamos nesse tempo. Desde o princípio. O Senhor Jesus disse lá de 2000, de 1000 e tanto, de 1500 por aí. Já está vindo de lá para cá, já tem muitos falsos deuses dizendo que eu sou o Cristo. Falsos profetas, tem bilhões de mundão aí nas igrejas. Passando heresia para o povo. Não tem temor a Deus. Ele acha que ele está salvo, está sendo corretamente. Ele acha que ele vai ser salvo, depois vai se arrepender. Ele não se arrepende antes, logo, aí pensa que vai ver, mas um dia não vê. Porque o Senhor Jesus disse, tudo é ele, como ele quer. Não vos queres para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então a vida, meus amados irmãos, é só um vapor. Era pelo piscar de olho. Ou agora você está vivo, depois você pode estar mais vivo. Você respira, graças a Deus. Você enxerga, graças a Deus. Você vê, graças a Deus. Teu cabelo cresce, graças a Deus. A tua língua cresce, graças a Deus. Tudo em você cresce, graças a Deus. Você alimenta, graças a Deus. Você fala, graças a Deus. Você ouve, graças a Deus. Tudo que você está sobre você é tudo de Deus. Quando você pecou sobre o jardim do Éden, Deus já colocou, já tirou, fez vestes de leões e leoa para você, Adão e Eva. Então Jesus te ama. Para você não andar de qualquer jeito. Aí de lá para cá, Deus foi usando as pessoas de várias maneiras, que somos todos nós nessa terra. Dando um espírito excelente para cada um. E sempre dá um espírito excelente para um e ele dá sabedoria para aqueles, para cada um. Por mais que você não está nele, não está mais, ele te dá sabedoria. Mas você está no mundão, você não tem emprego bom, você não tem sabedoria, você não é inteligente, você não escreve bem, você tem um emprego bom, você tem uma empresa. Então tudo aí é de Deus. Tudo é de Deus. Então nós temos que mais agradecer a Deus. O que desagrada a Deus, meus amados irmãos, é você não ouvir Ele, você não crer, você despreza Ele, despreza o Espírito Santo, despreza Ele, despreza Deus. Você adora outro Deus além dele. Você fala que Deus não está aí, Deus não merece nada.
Você quer ser mais que Deus? Isso é abominação nos olhos dele. Ele deixa a tua obra crescer. Quando a tua obra estiver bem crescida, que ele vê que realmente está a abominação sobre os olhos dele, sobre o coração dele. Aí ele vem, mas antes ele usa alguém. Ele sempre usa. Primeiro, ele sempre usa um ungido dele, um discípulo dele, um profeta dele, um escolhido dele. Ele não vai botar qualquer pessoa, ele bota um escolhido. Sempre ele coloca um escolhido. Deus não vai colocar qualquer pessoa para o povo cheio de abominações. Ele coloca um escolhido. Quando vê Deus colocar alguém, meu amado e minha amada irmã, cheio dele, é porque tem algo ali que não está cheirando bem aos olhos dele, ao coração dele. Porque ele sabe todas as coisas. Porque tem um dia e tem a noite. O dia é a luz e a noite é das trevas. A noite quem trabalha, quem faz malignidade, quem faz obras má. Porque quando você tem obras má, você vai dormir ao dia e à noite você vai trabalhar. Então o Senhor Jesus disse que a noite é a noite das trevas, que porque quem faz obras más vai trabalhar à noite. Então que você tem que se posicionar em Cristo, porque pode vir como ladrão de noite. Então o ladrão, meus amados irmãos, ele vem como ladrão. O Senhor Jesus disse que ele vem como um ladrão de noite. Então o ladrão é desse jeito. Se você não se postar em Cristo, você confia nessa tecnologia, você confia no teu muro, né? Você confia em tudo que está ao todo ao redor. Aí você confia, você dorme ali tranquilo. Você nem sabe se tem alguém radiando outras coisas. Aí de repente você é assaltado, você é roubado do nada. Quando rouba ainda é bom, só te rouba, mas quando alguém te mata, quando você está dormindo, quando alguém faz algo contra você, você nem espera, de repente aconteça. Se posicionar em Cristo, porque o mundo é jaz do maligno. O Senhor Jesus diz: louco, esta noite perderá a tua alma. O que tens preparado para mim? Você está preparado em Cristo? Você pegou a sua cruz? Você disse que desde pequeno que você nasceu, você disse que só veio falar que Jesus Cristo está voltando e Jesus Cristo não voltou. Você já se preparou para Cristo? Você já pegou a sua cruz? Você está louvando a Ele? Está seguindo os 10 mandamentos dele? Você ama o teu próximo como a ti mesmo? Você ama os seus inimigos? O Senhor Jesus disse: amar vossos inimigos, orar pelos que vos perseguem, fazer bem os que vos maldizem. Por que Jesus falou isso? Já começou a ver dos profetas. A ver dos profetas. Aí Jesus veio, mas essas palavras tudo é de Cristo. Mas veio os profetas, mas essas palavras vêm de Cristo antes. Porque Cristo já veio antes dele. E é Miqueias. Porque os próprios inimigos de Miqueias foi a tua família. Os próprios inimigos foram a tua própria família. Por isso que ele falou: esperarei no Senhor, Deus da minha salvação. E o Senhor Jesus disse depois para todos os discípulos: faça que nem Miqueias fez. Ele não botou expectativa em homem, mas sim Deus. Esperarei no Senhor, Deus da minha salvação. Por aí você vê. Os próprios inimigos são da tua própria família. Por isso que Jesus falou. Porque não há profeta que será galardoado sobre a tua casa, sobre a tua pátria. O Senhor Jesus estava falando dele. Porque os próprios irmãos dele não recebeu ele. Desprezou ele.
Diz que ele tinha que sair lá para fora para demonstrar para o povo, mostrar os sinais para as pessoas crerem através dos sinais. Hipócrita. Quando você está vendo que é de Deus, você quer sinal? Hipócrita, olhos de Deus. Quando você, o Senhor Jesus disse, os fariseus, os hipócritas, mestre, mostra o sinal para que nós cremos que o Senhor é Filho de Deus. E o Senhor Jesus disse, não há outro sinal se não for de Jonas. Vocês não creem que o Pai está em mim, eu estou no Pai? Você tem que crer o que está saindo de mim da minha boca. Porque as palavras da minha boca são Espírito e vida, e o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, se você não ouvir as palavras em Cristo, não crê em Cristo, porque os profetas são escolhidos, os discípulos, é cheio de Cristo, cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e eles são de Deus, e o que está sobre ele é para você, que é o Espírito Santo. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 ao 39, livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, e livro também de Mateus, capítulo 4, versículo 17 e versículo 4. Está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao 10. Está no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ao 10. No livro todo completamente do Novo Testamento e principalmente também no Velho Testamento. Se você desprezar, não ouvir, o Senhor Jesus disse, a promessa de respeitar a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe. Você vai profetizar, teu filho vai profetizar, os velhos terão sonhos proféticos de Deus. Quando você pega a sua cruz, aí você terá sonhos proféticos, você vai fazer a profecia. Você vai fazer a obra de Cristo para aqueles que necessitam. A tua própria família, como é a tua própria família. Aí a tua família vai para os vizinhos e cidade onde Deus te encaminhar. Primeiro você tem que colocar a tua família em primeiro lugar. E segundo, o próximo. Primeiro você tem que pensar na tua família. E depois pensar no próximo. Sempre tem que ser assim. Porque se você não fazer isso, você, sob os olhos de Deus, você não é de Deus, porque você não ama a tua família. Não é porque eles são assim, é assim que você vai deixar de fazer a obra de Deus para agradar a Deus. Se você fazer, está desagradando a Deus. Seja obediente a Deus. Não vai para o teu livre-arbítrio, não vai para o converso de A e B. Se posiciona no teu chamado. Porque todo aquele que está em Cristo tem um chamado. Se ele não segue, o problema é dele. Não tenha temor a Deus, não creia a Deus, não confie em Deus 100%. Não ter fé suficiente em Deus. Então é duvidoso, se torna um Judas praticamente, porque Judas saiu da igreja. Se torna um Tomé, porque Tomé é da igreja. Mas Tomé voltou, porque Deus, ele é de Deus. Porque ele é uma escolha de Deus. Então Deus foi buscar ele, Mas que duvidou, mas que foi buscar ele. Já Judas não, Judas realmente vendeu Cristo. Quando você vende Cristo, se torna um Judas. Quando você vende Cristo, se torna um Judas. Quando você despreza realmente a Cristo, se torna um Judas. Quando você deixa de ter temor a Deus, adorar Cristo, aí você começa a adorar o mundo de tal maneira, se torna um Judas. Então você está deixando de agradar a Deus para agradar o mundo inteiro.
Você está se apegando ao mundo. Qual é a história do mundo? É o salário. Que o salário do pecado é a morte. É a tua herança, a tua riqueza, teus pais, a tua família. É tudo que te faz se afastar de Deus. Quando ele vê algo que te faz se afastar de Deus, algo que não tem nada de Deus, ele se torna um Deus para você. Sob os olhos de Deus, ele se torna um Deus. Quando você deixa de ler a palavra, se deixa de louvar a Deus, deixa de seguir teu propósito, teu chamado, quando você deixa de agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, quando você se posiciona em algo, e deixa Cristo de lado, que é a palavra, você não abre a Bíblia para ler a palavra, que é de Cristo, você deixa ele fechar direto, você despreza, ali é o demônio que está te infernizando, sendo a peça de Deus. E você se perde, aos pouquinho você se perde. Você pensa imaginar, você não está mais em Deus. Quando você não está mais em Deus, quando você não faz a vontade de Deus, você tem o que? Se o Espírito Santo está sobre você, você deixa de fazer a obra de Deus para agradar o teu ego. Quando você pensa imaginar, o Espírito Santo saiu de você. Porque ele é Espírito, ele sai, quando você menos imagina, ele sai. Então, porque ele te conhece, ele conhece teu coração. Então obedece o Espírito Santo. Seja obediente a Deus. Não me interessa que você vai passar por isso aqui, mas faça a obra de Deus. Porque o que está sobre você é para o povo. Vai, pregue, evangeliza, fala a palavra, nem que seja só um versículo que está decorado, nem que você passou um ano para decorar um versículo, mas vai e pregue só esse versículo, mas pregue, evangeliza, louva a Deus, não deixa o inimigo, que é Satanás, que anda ao teu redor, para tirar o corpo que Deus colocou sobre você, porque se ele é poderoso, ele quer ser, mas não é poderoso. Mas se você colocar ele como poderoso, ele vai ser poderoso sobre a tua vida. Ele vai tomar posse da tua vida. Quando você diminui a Cristo, que é a palavra de Cristo, que é Cristo, e exalta ele, ele vai tomar posse de você. Quando você menos imaginar, ele já tomou posse. E aquele pouco que Deus colocou em você, já se foi. Aí você está sem Deus, você está no mundão de tal maneira, outra vez você pensa em voltar e ele faz tudo para você não voltar. Aí você pensa que Deus está com você, Deus não está mais. Aí você se perde. Então, meus amados irmãos, Deus não divide o que é dele, nunca dividiu. Porque toda adoração dela, só ele não divide. Não A, nem B, nem C, nem D. Só apenas tudo que é dele tem que louvar ele, que é tudo que está sobre este mundo. Agora, Satanás divide, mas Deus não divide nada do que é dele. Porque está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 adiante, do céu, da terra, e debaixo das águas, e debaixo da terra tem que louvar o Senhor. Quem tem a chave do céu e do inferno? Cristo. É Cristo que tem a chave. Mas te joga lá? Não. Senão ele não deveria morrer por você, então não te joga. Agora você se joga lá? Sim, você se joga. Porque você está vivendo pela espada, você está vivendo para o mundo, você quer se salvar sem Deus. Você está vivendo pela espada, você está seguindo teu livre-arbítrio. Se Deus julga, condena não. A palavra, essas palavras, vai te julgar no dia do juízo. É só as palavras que te julgam, que vai te julgar. Então, meus amados irmãos,
vamos se posicionar em Cristo, porque essas palavras, meu amado irmão, são espírito e vida. Não seja que nem Judas, que o Senhor Jesus disse, mas tem alguns de vocês que não creem. Ele está falando de Judas. Porque Judas desprezou ele. Então não seja um Judas, mas também seja Mateus, mas seja um servo de Cristo, um fruto bom de Cristo. Não seja um Judas, não seja um ateu. Tem vários ateus nesse mundo. Tem vários Judas nesse mundo. Tem vários falsos profetas nesse mundo. O Senhor Jesus diz: tenha temor os verdadeiros, não os falsos. Segue os verdadeiros. Ouve os verdadeiros, não os falsos. Porque tudo que é falso se destrói fácil. Tudo que é falso se torna imundo, tudo que é falso se torna verme. Sem Deus, tudo que é falso se torna uma cinza. Sem Deus, tudo que é falso se destrói. Sem Deus, tudo que é falso fica em cima da terra, porque vai lá para baixo, mas sobe. Tudo que é falso verbe para esse mundo. Tudo que é falso verbe sem Deus. Tudo que é falso torna um Deus mentiroso. É igual uma imagem que ela não vê, ela não ouve, ela não enxerga, não fala, não caminha, não murmura. Esse é igual uma imagem de escultura, pode ser uma imagem de Cristo. Aquela imagem ela não vai falar, ela não vai te ouvir, ela não vai olhar para você, ela não vai murmurar, ela não vai se mexer nenhuma vírgula. Então, meus amados irmãos, quando você se posiciona sobre uma imagem de Cristo, você está adorando Deus e a salvação está salvando para este mundo. Então, é total que Jesus falou que teve um rico que desprezou o Senhor Jesus, preferiu a riqueza. Aí o Senhor Jesus falou: é mais fácil entrar um camelo pela uma agulha do que entrar um rico de Deus, um rico no reino de Deus. Porque a maioria dos bilionários, dos ricos, eles amam a sua riqueza. Por isso que Cristo falou isso. Você crê que existe um Deus? Crê que Ele é eterno? Ele é verdadeiro? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim? Que Ele é o único verdadeiro, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por Ele? Crê somente. O Senhor Jesus disse: os que creem em mim, for batizar, será salvo. Os que creem em mim e creem no meu evangelho será salvo, se for batizado. Porque você só passa a crer realmente em Cristo, no evangelho de Cristo, nas palavras de Cristo, é quando você se batiza sobre as águas, que é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas se você diz que a palavra está em você, você segue o mandamento de Deus, você temor a Deus, você crê em Cristo, mas você não for batizado sobre as águas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você não é de Cristo, você não crê em Cristo, você é mentiroso, a palavra não habita em você, a palavra de Cristo não habita em você, você não está na verdade, você é mentiroso. Então, meus amados irmãos, Jesus falou que todos os homens são mentirosos, que já começou de Adão e Eva, então todo homem é mentiroso. Santo e justo, verdadeiro, só Cristo, só Jesus. Então todo homem é mentiroso. Só passa na verdade a partir do momento que você pega a sua cruz 100%. Aí você passará a estar na verdade. Mas se você não estiver baseado na verdade, na palavra de Cristo, você é pior de quem está no mundão. Digo e repito, só é por ouvir pela palavra de Deus. Porque está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Buscar o Senhor Jesus Cristo quando se pode achar, invocar enquanto está perto. Então arrependei-vos e convertei-vos, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque a promessa de respeitar a voz, a vossos filhos, todos estão longe. Arrependei-vos
e converteu-se, ser limpado, lavado, purificado. Está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 19. Arrependeu-se para que assim dê o tempo do refrigério para ele, na presença do Senhor amado Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus te ama. Eu declaro agora, nesse exato momento, e profetizo sobre este momento. Terá paz este dia e a noite terá paz para todos e um bom descanso para todos. Eu declaro e profetizo em nome do Senhor amado Jesus Cristo, o Deus único e verdadeiro, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que as palavras dele são espírito e vida. Eu declaro em nome do Deus Altíssimo, Senhor Jesus, que o nome dele tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu declaro agora e profetizo que você e toda a tua família serão abençoados, protegidos, que os anjos de Deus se acampam ao redor de todos. E que você deixa sempre Jesus entrar na tua casa. Para que você ouça Ele, ouva Ele. Para que você seja limpado. Para que você cresça totalmente nele, pegue sua cruz para louvar Ele. Porque Ele te ama. Te ama muito. Então não despreze, não humilha, não zomba, não persegue Ele, não se afasta dEle. Abra a tua porta para Ele, porque Ele te ama muito, o Senhor Jesus te ama muito. Não despreze, porque as palavras dele são espírito e vida. O Senhor Jesus disse que Ele te ama muito, ama muito. Então, meus amados irmãos, porque antes que você gerasse, antes que você nascesse, Ele já te conheceu. Então Ele te conhece você milhões de vezes mais do que você próprio. Então, meus amados irmãos, vamos escutar, crer e for batizado e ser salvo. Se afasta de A e B. Qual A e B que eu estou falando? É aquele povo que, meus amados irmãos, que você vê que realmente despreza a palavra. São aquelas pessoas que você vê que ele não quer ser salvo e também não quer que você seja salvo. São aquelas pessoas que desprezam a palavra, desprezam a Cristo, fala mal de Cristo, fala mal do santo de Cristo, que é igual um rico que se acha, é igual um famoso que se acha que todo mundo vai adorar eles. Vai adorar eles, vai querer tirar foto, abraçar, beijar, até morre, se mata por causa dele, por causa do jogador. A e B, todos eles se demonstram um ídolo. Então quando você demonstra um ídolo, quando você demonstra um ídolo, meus amados irmãos, aí o Senhor Jesus está desagradando o Senhor Jesus Cristo. Porque o único ídolo, meu amado irmão, meus amados irmãos, é só o Senhor Jesus. Não tem ídolo. Ídolo é só o Senhor Jesus. Porque você é carnal. Não é porque você é rico, você é bilionário, você tem alguma fama, não é porque você tem um bens que você merece adoração, não. Você não merece nada. Aí você se acha maioral, você se acha mais que os outros. Não se faça isso. Que as pessoas ficam abraçar, beijar, tirar foto com eles. Se mata. Arruma confusão, gangue, rumores por causa deles. Aí você pensa que está agradando a Deus, você está agradando eles. Você está engrandecendo eles. E esse acha um Deus. Então esse, meus amados irmãos, se o Senhor Jesus ama eles, ama. Mas não ama o que eles estão fazendo. Eles praticam o que eles fazem.
Porque ele é um pecador, claro. Mas se é não se arrepender, totalmente. Não ouvir, não se arrepender, não tem como ser salvo. Você vê que a maioria dos ricos, dos bilionários, a maioria dos bilionários, com o tempo, porque, meus amados irmãos, o mundo gira. A maioria, eles morrem com doenças feias. Eles pegam doenças feias, são poucos que morrem normal. A maioria pega doenças feias e morre com doenças feias. A maioria. Por quê? Porque o amor deles, o Deus deles é a riqueza. Mas aquele que despreza tudo dele, mas quem tem mais despreza e se apega a Cristo, aí sim. Esse aqui agrada a Deus. Porque o Senhor Jesus disse, ele desprezou 1 e 2. Não foi ele que desprezou o Senhor Jesus. Mas teve outros que não desprezou ele. O Senhor Jesus foi comer na casa deles, com a própria família deles, outros bilionários. Então Jesus ama todos. Ele só não ama os seus erros. Então ele não ama todo mundo, só não ama os seus erros. Ele não aceita do jeito que você quer ser. Ninguém, Deus não aceita ninguém do jeito que quer ser. Ele não aceita a prostituta, ele não aceita o prostituto, ele não aceita o mentiroso, os fumantes, os drogados, os cachaceiros. Deus não aceita os traidores, Deus não aceita os matadores, Deus não aceita os feiticeiros, Deus não aceita os bruxaria, Deus não aceita nada. Os deuses, Deus não aceita nada do jeito que eles querem ser. Os gays, as lésbicas, Deus não aceita. Os homossexuais, Deus não aceita nenhum do jeito que eles querem ser. Então não tem Deus lésbico, não tem Deus lésbico, é claro. Também não tem Deus gay, também não tem. Também, meus amados irmãos, não tem profeta gay lésbicas. Também não tem pastor gay lésbicas. Porque esse Espírito Santo não está aí, Jesus não está aí, Deus não está aí. Ele pode dizer a vontade que está, mas não está. Aí pode estar o tipo de Deus. Ele pode dizer que foi baseado nas águas, no Pai, no Filho e Espírito Santo, mas não foi. Viu? Porque Deus, meus amados irmãos, é aquele que você renuncia tudo por Cristo, você larga tudo por Cristo, tem o temor a Cristo, você quer mudar por Cristo, você é um adorador de Cristo, não serve por cabeça de ninguém, só por Cristo. Então seja um adorador de Cristo, seja obediente a Cristo, seja um trigo, seja um fruto bom. Não tem como o fruto mau dar bons frutos e não tem como o fruto bom dar maus frutos. Todo fruto mau, fruto ruim que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Então vamos ser o fruto bom de Cristo. Vamos procurar ouvir Cristo, crer em Cristo e se batizar nas águas e ser salvo. Fique com a paz de Deus, em nome do Senhor amado Jesus Cristo, e Jesus Cristo te ama.